Olá! Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Segunda Crônicas. Bom, Primeira e Segunda Crônicas, elas eram originalmente um único livro no Antigo Testamento hebraico. Segunda Crônicas abrange o mesmo período de história que Primeira e Segunda Reis, né? O reinado de Salomão, de 971 a 931 a.C., e o Reino Dividido, de 930 a 586 a.C. Diferentemente de Primeira e Segunda Reis, que seguem a história das duas partes do reino dividido, Segunda Crônicas enfoca exclusivamente o destino de Judá. O escritor considera Judá, o Reino do Sul, como o fluxo principal da história da redenção de Israel, posto que o Templo de Jerusalém permaneceu como centro da verdadeira adoração a Deus, os seus reis eram descendentes de Davi e Judá era a tribo predominante entre os judeus que voltaram do exílio e reconstruíram Jerusalém e o Templo. Segunda Crônicas foi escrito da perspectiva sacerdotal da segunda metade do século V a.C., quando então o templo, o sacerdócio e o pacto davídico voltaram a ter importância principal. O livro foi dirigido ao remanescente judaico que retornaria do exílio, sentindo a urgente necessidade de reaver sua herança espiritual. Ao invés de salientar o lado sombrio do passado de Israel, o livro enfatiza o avivamento, a reforma e a recuperação da fé para os exilados desalentados, que buscavam na Terra Prometida um futuro e uma esperança redentora. O conteúdo de Segunda Crônicas divide-se em duas seções principais. Os capítulos 1 a 9 tratam do reinado de Salomão, a época áurea de paz, poder, prosperidade e prestígio de Israel. Os capítulos 10 a 36 constituem um relato altamente seletivo dos reis de Judá depois da morte de Salomão e da divisão do reino. Em meio ao declínio espiritual e apostasia de Judá, Segunda Crônicas ressalta certos reis dignos de menção: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Cada um deles promoveu e liderou avivamentos espirituais na nação. Mais da metade do conteúdo dos capítulos 10 e 36 focam esses reis como responsáveis por avivamento e reforma, ao passo que se fala menos dos maus reis culpados da corrupção e colapso do reino. O livro termina quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos exilados judeus voltarem para reedificar o templo de Jerusalém. Agora nós vamos estudar os capítulos 1 a 3 do livro de Segunda Crônicas. Versículos 1 a 6 do capítulo 1. Salomão era o primeiro descendente de Davi que ocupou o trono. A linha real continuou durante mais 513 anos, sem interrupção, até o ano 586 a.C. Desde então, os israelitas ficaram sem rei e só o terão de novo quando o Messias vier reinar. Nesta época, as coisas essenciais do tabernáculo estavam distribuídas entre Jerusalém e Gibeon. Mas, depois de pronto o templo, toda a mobília do tabernáculo foi reunida e Jerusalém tornou-se o verdadeiro centro do culto divino. Versículo 7. Tal como fez Primeira Reis, Crônicas relata que Deus falou diretamente a Salomão por meio de sonhos. Salomão, à semelhança de Davi, foi um instrumento de revelações para Israel. Versículo 9. Salomão reconheceu a multiplicação de Israel como cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Essa promessa encorajaria os leitores nos tempos depois do exílio babilônico quanto ao repovoamento bem-sucedido da terra prometida em seus próprios dias. Versículo 10. O esplendor e o poder do reinado de Salomão resultou da sabedoria divinamente conferida a ele. Versículo 12. Salomão recebeu de Deus sabedoria e conhecimento, mas isso somente não ia garantir que ele perseverasse na fidelidade a Deus. Por essa razão, Deus lhe disse que tivesse cuidado de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos. Versículos 14 a 17. Salomão investiu pesado em cavalos e carruagens como base para o aumento de sua própria riqueza. Ele comprava cavalos do Egito e da Cilícia, uma região na atual Turquia, e então os vendia aos heteus e aos sírios. Esses itens constituíam uma violação da ordenança de Deus, pois a lei afirmava que um rei não deveria adquirir cavalos do Egito nem acumular grandes quantidades de prata. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 2 do capítulo 2. Davi quis ser o construtor do templo anterior, mas Deus o proibira de se empenhar na própria construção. Mesmo assim, passou uma parte do seu reinado preparando materiais com os quais seu filho Salomão completou a obra no prazo de 7 anos, com a mão de obra de 30.000 israelitas. Versículos 3 a 6. Irão, rei de Tiro, foi amigo de Davi e de Salomão.
prestou grande auxílio na construção do templo e Salomão se esforçou para explicar-lhe que Deus é maior do que qualquer divindade adorada pelos pagãos, não tendo, portanto, necessidade de templo algum, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter. No entanto, o esplendor do templo devia refletir a grandeza de Deus. Versículo 7. Salomão pediu a Hirão que enviasse um artesão que teria a seu encargo os trabalhadores que haviam sido designados por Davi. Assim, mostrava que o artesão teria ajudantes e Hirão não precisaria enviar uma grande força de trabalho que pudesse apresentar alguma ameaça militar. Versículos 8 e 9. Os fenícios tinham mais acesso à madeira e maior facilidade de trabalhar com esse material. Salomão enviou servos israelitas para ajudar no trabalho e talvez assegurar a qualidade da madeira. Versículo 10. Tiro se destacava no comércio, porém dependia de outras nações para obter alimento. Versículos 11 e 12. O louvor de Hirão ao Senhor não deve ser entendido como se ele fosse um verdadeiro seguidor de Deus, pois as pessoas daquela época acreditavam que cada nação tinha o seu próprio Deus, que era efetivo para seu povo, mas que não tinha jurisdição sobre outras áreas geográficas. Versículos 13 e 14. O Hirão Abi, o Hirão mestre de obras, ele era competente como artesão em tudo que Salomão havia solicitado e presumivelmente entendia a religião israelita por sua mãe ser hebreia. Versículo 16, os fenícios estavam entre os pioneiros da navegação. Jope era uma cidade que servia como porto marítimo de Jerusalém a uma distância de 54 quilômetros. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. O templo era o edifício mais proeminente da cidade. O local do templo tinha um significado de redenção, pois foi ali que o sacrifício que Davi ofereceu interrompeu o castigo divino à cidade de Jerusalém por causa do recenseamento. E talvez foi ali que Abraão levara Isaque para oferecer o segundo a ordem de Deus. Versículos 3 e 4. Embora a casa do Senhor se tornasse complexa em seus detalhes, o plano básico era simples. O contorno do templo era um retângulo de 27 metros por 9 metros. Sua entrada era um portal de 9 metros de altura que cobria toda a largura do edifício. O Santo dos Santos era um cubo de 9 metros que constituía a extremidade posterior, deixando uma sala de 9 metros de largura por 18 de comprimento. Os sacrifícios eram oferecidos no pátio externo. Versículos 8 e 9. O Santo dos Santos foi revestido com ouro, que é um minério maleável. O modo mais fácil de manter o ouro no teto seria aplicá-lo às vigas do teto antes de serem assentadas em seu lugar. Os pregos provavelmente eram revestidos de ouro com um miolo de ferro, para suportar as marteladas ou mesmo manter-se no lugar. Versículos 10 a 14. O Santo dos Santos era o lugar mais interno do templo, separado do lugar santo por um véu. Os querubins eram representações físicas de seres angelicais que, com suas asas estendidas, simbolizavam a glória da presença de Deus. Não podiam ser vistos pelo povo e muito menos adorados, pois ficavam dentro do Santo dos Santos, lugar que só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez por ano. O templo de Salomão acompanhava o padrão do tabernáculo de Moisés, mas tinha o dobro de suas dimensões. No templo de Salomão também havia um véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo. O véu proibia o acesso ao Santo dos Santos e simbolizava a restrição do acesso à presença de Deus, uma restrição eliminada pela obra mediadora da morte de Cristo. Versículos 15 a 17, o nome das colunas eram Jaquim, que significa ele estabelece, e Boaz, que significa ele virá em poder, e simbolizavam a firmeza e o poder, representando o propósito de Deus de ser fiel à sua promessa. As colunas não existiam na estrutura do tabernáculo, foi uma inovação que Salomão acrescentou ao templo. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de 2 Crônicas.